No vídeo de hoje vocês vão aprender junto comigo a criar bento grids avançados dentro do Framer. E mesmo que você não saiba o que é bento grid, a partir desse vídeo você vai entender o que é e com você aplicando os conhecimentos que eu vou te passar aqui agora, você vai conseguir criar projetos cada vez mais avançados como esses aqui que eu estou mostrando na sua tela. Perfeito? Fica até o final do vídeo que você vai entender e o melhor de tudo, você não precisa de nenhuma linha de código para fazer o que eu vou te mostrar aqui, tá bom? Vamos lá então? Primeiramente, você precisa entender do que se trata o bento grid. O bento grid nada mais é do que frames que são organizados de maneira a quebrar um padrão. Então, geralmente, dentro do Framer, né, você vai criar frames alinhados à horizontal e à vertical. O bento grid ele vem para quebrar um pouco esse padrão. Então, tem frames que você vai alinhar horizontal, que ele vai pegar, por exemplo, duas colunas daquele espaço, né? Outros vão pegar uma coluna, outros vão pegar 3 colunas. Então, a gente pode ver um exemplo desse site aqui mesmo. Eu vou abrir esse site aqui e aí você pode ver que aqui a gente tem um frame dentro dele, né? Nesse frame aqui, você pode observar que os cards estão organizados da seguinte maneira. Esse card é como se ele pegasse duas colunas, esse é como se pegasse 3, e esse aqui, aliás, esse aqui 3, esse 4 e esse aqui 2, né? E assim você vai organizando o bento grid. Então, o bento grid nada mais é do que uma organização do layout do Framer, porém quebrando um certo padrão. E se você observar, isso causa um efeito visual muito bonito dentro do projeto, fazendo o projeto ficar cada vez mais profissional. E é isso que a gente vai trazer aqui para vocês nesse tutorial, né? Então, eu posso abrir aqui esse documento aqui para vocês verem, ó. Olha só a seção de bento grid deles, que legal, né? Que dá para a gente fazer aqui dentro do Framer. E vai ser o exemplo que eu vou trazer aqui para vocês entenderem de fato como funciona uma organização de bento grid aqui dentro do Framer, tá? Então, esse aqui é um dos exemplos que a gente pode recriar ali dentro do Framer e tem vários outros exemplos aqui nesse site. Esse site aqui, ele é só de bento grids, eu vou deixar na descrição do vídeo. Ele se chama bentogrids.com. Você consegue ver vários exemplos de como que são feitos vários bento grids aqui. Uma empresa que usa muito isso hoje em dia é a própria Apple. Ela utiliza nos seus produtos, isso deixa os sites, as interfaces mais profissionais, né? Então, olha só que resultado legal que a gente consegue. Dentro do próprio site do Framer, framer.com, a gente tem um exemplo de bento grid. Se a gente rolar, você pode observar que aqui embaixo a gente tem esse bento grid bem legal aqui, que é o bento grid que a gente vai recriar aqui. E você conseguindo recriar esse bento grid, você consegue recriar esse bento grid aqui ou qualquer outro bento grid que você quiser recriar. Quem sabe no final da aula a gente não consegue recriar esse aqui também, né? Vamos ver como que vai ficar aqui o decorrer da aula. Mas enfim, nosso objetivo hoje é recriar esse bento grid aqui do site do Framer, dentro do próprio Framer, para você entender como funciona toda a organização. Isso aqui é um bento grid avançado, tá? Então, você dominando ele, você domina qualquer tipo de bento grid, perfeito? Então, antes de mais nada, já certifica que você está inscrito aí no canal, que você ativou o sininho das notificações, que você está comentando aí nos vídeos, que eu estou sempre interagindo com vocês, e isso é muito legal, dá para a gente fazer bastante coisa, tá? Então, vamos lá, vamos aprender a fazer esse bento grid aqui dentro do Framer, e além do mais, você vai aprender a fazer também, né, a questão da responsividade. Vamos lá, então. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui vai ser o seguinte, deixa eu fechar aqui. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer, a gente vai ter que abrir um projeto novo no Framer, né? Eu criei o nome aqui como Bento Grids, vou selecionar o meu frame e vou colocar um fio dele de preto, beleza? E aí eu vou aumentar a largura dele para 1440. Isso aqui são coisas básicas do Framer. Se você não sabe o que é isso que eu estou fazendo, dá uma olhadinha na nossa playlist de Framer básico, um curso básico aqui em 2025 gratuito aqui no canal que vai te ajudar, tá? E aí, depois que eu criar isso, eu vou selecionar o meu frame aqui e no height, que é o tamanho dele, eu vou deixar um tamanho de 3000 só para a gente ter um espaço. Pronto. Vou selecionar Layers e agora eu vou adicionar um layout nele que é para eu organizar os meus elementos. Vou zerar o Gap e agora eu vou adicionar um frame aqui dentro, tá? Vou apertar F, desenhar, vou colocar a largura de fio para pegar 100%,
E o rate aqui, eu vou colocar um rate de 100 VH, beleza? 100 VH não, vou deixar um rate fixo por enquanto e vou deixar ele mais ou menos assim, tá? Vou renomear ele para Bento. Bento Container. Beleza. Vou adicionar um layout nele, vou tirar a cor de fundo e aí agora eu vou colocar na posição vertical alinhado à esquerda, né? Então se você ver aqui, ele está na vertical alinhado à esquerda, perfeito? E aí o gap aqui, que é o espaçamento entre esse texto e entre os elementos, eu vou colocar um gap de 48. Pronto. Vamos escrever aqui o nosso texto, né? Então a gente tem esse texto aqui, eu vou copiar ele aqui, vou dar um Ctrl C, vou apertar T, vou clicar e vou colar. Beleza. Feito isso, aqui na lateral a gente vai personalizar ele. Aqui na cor eu vou colocar a cor branca, no tamanho dele eu vou colocar um tamanho aqui de 32, ficou pouco, vou colocar um tamanho de 40. Agora eu vou selecionar o width aqui, colocar fixed e vou quebrar um pouquinho aqui o texto para ficar como a gente tem aqui, tá? Feito isso, eu vou dar um espaçamento aqui nas laterais para não ficar grudado, né? Para a gente ter um espaço legal. Então aqui no pad eu vou desvincular. No R eu vou colocar um tamanho de 48, né? Um espaçamento de 48. E aqui no L também 48. E aí a gente já desgruda um pouquinho. Se eu der um play no meu projeto, olha só o que a gente já tem aqui já. Que a gente vai formar o nosso bento grid, né? Beleza. Achei 48 muito grande, muito pouco, né? Posso trabalhar com um tamanho de 112, que é o que eu costumo aqui, que já vai funcionar legal. Olha só. Beleza, tá? E aí o que a gente vai fazer aqui agora para a gente poder continuar a nossa organização? Agora, de fato, vamos começar o bento grid. Como que a gente cria um bento grid? Primeira coisa, ele precisa estar dentro de um container que vai segurar todos os elementos, perfeito? Então, eu vou apertar F, vou desenhar um frame, e esse frame eu vou chamar ele de bento grid mesmo. A largura dele vai ser fill, e o tamanho dele não vai ter por enquanto, aí eu vou aumentar ele bem, né? Aí agora, o bento container, eu vou colocar o rate dele como fit content, e aqui no pad eu vou dar um pad de 120 em cima e 120 embaixo, tá? Mas o que importa é aqui no bento grid. Depois disso, eu vou tirar a cor de fundo dele, e aí a gente começa a organização. Se você observar aqui, como que está organizado aqui? Aqui, basicamente, a gente tem dois elementos na coluna, né? Na verdade, são 3 elementos, porém, um estica mais do que o outro. E aí, o que a gente vai fazer? Ao invés da gente vir aqui e ativar o layout, a gente utilizar o stack, a gente vai utilizar o grid. E aí, por que disso? Vamos fazer o seguinte, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu vou criar 6 frames aqui. F, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quebrou, certo? Se eu colocar para baixo também. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar grid e olha só o que ele já fez. Colunas, eu vou colocar 3 colunas, beleza? 3 colunas e vou colocar aqui 3 linhas. E aí ficou 3 colunas e 3 linhas. E aí você já vai entender o porquê. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos começar a modelar isso aqui, tá? Aqui a gente já começa o bento grid, mas ainda não está organizado. Nesse primeiro frame aqui, eu vou fazer o seguinte. Vai ser esse azul. Eu vou vir aqui no fio, vou pintar ele de azul e vou colocar um arredondamento aqui de 20 nele. Perfeito? E eu vou adicionar um layout, vou dar um pad de 20 também. Dentro dele, eu vou vir em Insert e vou jogar um vídeo, que é aquele mesmo vídeo ali do próprio Framer, tá? E aí eu vou colocar aqui Fill, vou vir aqui um Upload e vou jogar aquele primeiro vídeo que a gente tem ali. Deixa eu ver se eu encontro ele. Eu preciso lembrar qual que é, né? É do Family Style. Deixa eu checar aqui para ver se eu encontro ele. Family Style.
Vamos lá. Deixa eu ver qual é. Creio que é esse, né? Deixa eu ver. Eu acho que é esse. Vamos dar um play aqui pra gente ver? É isso mesmo, tá? E aí dentro dele eu também vou colocar um arredondamento aqui no radius de 10. Tá? Então eu já vou deixar ele iniciado aqui, ó, só pra gente ver alguma coisa aqui dentro. Perfeito? Esse espaçamento aqui está muito grande, então eu vou trabalhar aqui com um espaçamento de 10. Já fica bem próximo aqui, tá? O próximo vai ser a mesma coisa. Então, para facilitar, eu posso deletar todos os outros e só duplicar essa stack aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfeito? Nessa próxima stack aqui, a cor vai ser o vermelho. Então, vou trocar aqui para o vermelho, que eu já deixei pré-setado. Seleciono esse e aí eu vou enviar o vídeo, que vai ser aquele vídeo maior. Creio que vai ser esse aqui, né? Deixa eu ver. Eu acho que vai ser esse aqui. Pronto. Aqui eu também vou zerar para a gente não ter problema. O próximo que a gente vai ter aqui agora vai ser o rosa. Deixa eu selecionar aqui, ó, rosa. Vamos trocar o vídeo dele. O vídeo dele, aliás, vai ser o outro site aqui. Que eu acho que vai ser esse aqui, né? Deixa eu começar. Esse. O próximo é o azul. Vamos selecionar aqui. Azul turquesa. O site vai ser esse outro aqui. Pronto. Tá. Parece que o vídeo ele tá muito grande, né? Então, o que que eu vou fazer? Para a gente não precisar ter que sair fora do frame e a gente comprimir, eu vou deixar o mesmo vídeo, só para a gente ter uma noção de como que a gente vai fazer o Bento Grid, tá? Eu vou deixar o mesmo vídeo aqui, vou só trocar aqui. Eu não vou diminuir o tamanho dele para a gente não ter problema aqui, né? Mas basicamente o Framer falou que eu atingi o limite de downloads do plano grátis. Então, a gente vai seguir assim, tá? Agora, como que a gente vai fazer a organização aqui? Bom, primeira coisa que a gente vai ter que fazer. Esse frame aqui, ele tá pegando aqui 2 colunas e esse aqui tá pegando uma coluna. Então, eu vou selecionar o frame azul e aqui em span tá uma coluna. A gente vai colocar 2. Olha só o que que ele já virou, tá? E aí, esse frame aqui, ele, nas linhas, eu vou colocar ele para pegar aqui, vai ser 3 linhas, né? Não, na verdade vai ser 2 linhas. Então, aqui ele já pegou 2 linhas. E aí, já começa a transformar. E esse outro aqui já vai pegar 3 colunas. Então, você seleciona ele, 2 colunas, e coloca 2 colunas. E aí, a gente tem todo o frame criado. É basicamente isso. É muito simples mesmo você criar um Bento Grid dentro do Framer. E aí você pode selecionar o Bento Grid, o frame geral, você pode melhorar o gap aqui dando um gap de 20, né? E aí você já tem um espaçamento melhor entre os elementos. Agora eu posso vir aqui no desktop, colocar como fit content, e se eu der um play aqui no meu projeto, você já vê que tá super legal. Tá muito legal mesmo, tá? Então aqui ele vai, ele ativa a questão do Bento Grid, e aí você pode brincar, por exemplo, esse aqui você pode colocar ele, por exemplo, para ele pegar, ao invés de 2 colunas, pegar 3 colunas. Aí esse outro aqui você coloca ele para pegar uma coluna, e aí você já começa a personalizar aqui mais o projeto. Então esse é o segredo do Bento Grid, você tem que analisar por colunas, né? Então imagina que cada um pega uma coluna por padrão, você vai começar a selecionar o elemento, né? E você vai dizer, olha, você eu quero que pega 2, você eu quero que pega 5, 6, e aí você vai formatando. E a responsividade é muito simples também, né? Então aqui a gente tem um desktop, vou adicionar um breakpoint que é o tablet, e aí ao invés de 112 aqui, vai ser 80, aqui também vai ser 80,
Em cima eu também vou colocar 80 e aqui 80, tá? E aí, como que a gente vai fazer aqui agora? Agora, esse aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar esse aqui para pegar uma coluna apenas, né? Esse aqui eu vou deixar para pegar duas colunas. Esse aqui eu também vou deixar para pegar duas. E esse outro aqui eu vou colocar para pegar uma coluna. E aí, quando eu dou um play no tablet, a gente já tem algo mais ou menos assim, ó. Já fica bem mais legal e bem mais organizado o layout, né? E aí, para o celular é a mesma coisa. Adiciona um breakpoint, phone, e aí você começa a trabalhar. Aqui eu vou colocar 24 na lateral, 24 aqui. Em cima eu vou colocar 50, embaixo 50. Seleciono aqui, coloco o fio, né? Vou diminuir o tamanho aqui para 32. Vou vir em text, colocar um balance para quebrar o texto. E aqui você começa a personalizar o elemento, né? E aí, o que eu vou fazer? Esse aqui eu vou colocar ele para pegar uma coluna apenas, né? Deixa eu pensar aqui. Ele vai ser duas colunas. Esse aqui eu também posso... Esse aqui vai ser... Deixa eu ver aqui como que vai ficar melhor a responsividade. E você pode pegar inspiração de outros sites. Por exemplo, você vai diminuindo aqui, ó, no site do Framer, você consegue ver como que eles fazem a responsividade deles, né? Então, olha só, um grande, dois pequenos e depois um grande. Então, você pode fazer mais ou menos isso aqui no seu projeto, né? Então, por exemplo, aqui você pode colocar todas as colunas. Aqui você pode colocar uma coluna. E esse aqui também uma coluna. Esse aqui você pode colocar todas as colunas. Esse aqui você pode colocar duas. Esse aqui uma, tá? Deixa eu ver aqui porque que ele não tá funcionando. Esse aqui é todas. Esse aqui é 6, deixa eu checar aqui. Esse aqui é 2. Esse aqui é uma. Maravilha. Vamos ver aqui. Vamos dar um play aqui no projeto pra gente ver. Tá. Vamos entender aqui porque que ele não tá ocupando do jeito que a gente precisa, tá? Entendi. É aqui, ó. Ao invés de 3 colunas, né? Você vai diminuir para 2, porque ele vai ficar contando 3 aqui, eu havia me esquecido. Você vai diminuir para 2, então aqui tem uma que ele ocupa também. Aqui ele ocupa uma também, e aqui ele ocupa uma. E aí quando você dá um play aqui no projeto, tudo muda, né? Então olha só. E aí você vai aumentando e você tem algo bem personalizado, bem parecido com o do próprio Framer. E aí o mesmo vale com esse aqui também, que aí você pode montar e pode personalizar aqui com um exemplo, né? Você pode inspecionar o elemento aqui, e aí você pode ver no código aqui deles, né? Para você tentar recriar algo parecido com o que a gente tem aqui. Se vocês quiserem uma aula para eu poder ensinar isso aqui para vocês, como que eles criaram esse Bento Grid aqui, vocês podem comentar aqui embaixo. Mas basicamente esse é o segredo do Bento Grid dentro do Framer, né? E detalhe, você faz uma responsividade bem mais simples e você pode adaptar do jeito que você quiser, né? Você pode ver que quando eu cheguei no celular, eu fiquei com dúvida em como que eu poderia fazer o responsivo, mas aí você pode buscar inspirações para você poder fazer isso. Falando até sobre inspirações, a gente tem um vídeo aqui no canal onde eu mostro 3 inspirações de 3 sites que eu busco inspirações nos meus projetos. Vou deixar ele aqui no final do vídeo para você assistir, que vai te ajudar muito a pesquisar Bento Grids personalizados para você não ficar em dúvida na criação, enfim, conseguir te ajudar, tá bom? Comenta aqui abaixo se você já sabia criar Bento Grids avançados, aguardo seu comentário e bora para cima que tem muito de Framer para a gente aprender.